Neger, você comentou no painel que algumas vezes a regulamentação pode frear a inovação. Como você acha que essa flexibilização das regras de compras, com as iniciativas como o Sandbox, pode contribuir para o uso de inovação para solucionar os problemas dos cidadãos? É bom, quando a gente fala de tecnologia, especialmente de internet, que é o foco das empresas associadas da Abranet, a gente sempre está falando de aplicações disruptivas. Se a gente pegar os exemplos desde o comecinho lá, quando se começou a fazer voz sobre IP na internet, com o advento do Skype, que já teve embates regulatórios entre as operadoras convencionais e as empresas de internet. E aí você vai migrando isso para o streaming, quando você teve as aplicações de TV a cabo concorrendo com as aplicações de vídeo sob demanda e mais recentemente o avanço das fintechs com a sua agilidade em face do sistema financeiro convencional. E quando você fala de compra pública, de tecnologia, é difícil você trabalhar dentro do setor público que tem, obviamente, que tem freios e contrapesos, tem regulações pesadas, tem fiscalização, ou seja, ele foi projetado para funcionar dentro da caixinha, vamos dizer assim, usando um termo que se costuma falar popularmente. E quando a gente fala de disrupção de tecnologia, a gente sempre está pensando fora da caixinha, quer dizer, criando algum serviço que não existe ou que gera um grande impacto inovador. Então, o grande desafio que foi discutido aqui é como permitir que o setor público consiga trazer de maneira rápida, de maneira ágil, os avanços tecnológicos sem ficar preso nas amarras jurídicas. E aí, uma ferramenta importante para isso, que foi criada através da regulação, é a figura do sandbox regulatório. Né? O sandbox regulatório, o que é? É basicamente uma área de experimentação onde determinada tecnologia que não foi regulada ainda, né, que por definição se há um produto inovador, certamente não há regulamento sobre ele. Então, essa nova tecnologia ela pode ser experimentada num ambiente controlado, limitado, com acompanhamento do regulador. Então, esse ensaio, esse experimento pode ser feito para gerar subsídios para o regulador, ou até mesmo para o ente municipal, para o governo, ou até mesmo para o governo federal, entender como funciona a tecnologia e ajustar a sua regulação para poder aceitar essa tecnologia e ela está alinhada com os regulamentos, com toda a legislação que existe. E isso é uma grande mudança, obviamente não na velocidade que o setor precisa, mas a abordagem anterior é a seguinte: isso não está regulado, isso não pode, e muitas vezes ia para a abordagem de não pode, vai ser multado ou até criminalizada a determinada aplicação. O setor de telecomunicações é muito pródigo nesse tipo de abordagem, de uso, por exemplo, de radiofrequência sem autorização para um serviço que não existe. Normalmente a abordagem da agência fiscalizatória era, olha, não pode, isso tem que ser interrompido, os equipamentos são lacrados, o serviço é passível de multa e até mesmo de criminalização, como prestação clandestina de serviço de telecomunicações. Agora a abordagem é diferente, você tem uma abertura na agência, você consegue expor isso e consegue planejar essa exposição para que se desenvolva futuramente um ajuste na regulação. Perfeito. E aí, diante desses avanços, como que a Abranet tem ajudado os seus associados a compreenderem isso e até atuar de forma a fazer melhores negócios ou mais negócios com o poder público? Uma forma clássica de trabalho, mesmo antes dessa nova lei de licitações e do marco legal das startups e das novas leis de inovação, tem sido a participação nas consultas públicas. As agências reguladoras, especialmente a Anatel, mas muitas vezes também o próprio Banco Central e demais agências governamentais, quando vão criar um novo regulamento, eles colocam isso em consulta pública. Então a gente consulta também os nossos associados internamente e consolida uma posição setorial sobre determinadas consultas públicas, muitas vezes até guiando o regulador e dando uma visão do regulador de como o setor privado enxerga aquilo e, eventualmente, alguns aspectos práticos que às vezes o regulador não percebe. Então, a contribuição nas consultas públicas tem sido bastante valiosa para consolidar o entendimento do setor e uma ferramenta poderosa para os reguladores conseguirem ajustar a sua regulação. E como a Abranet é uma entidade que está completando no próximo ano 30 anos e tem um trabalho bastante consistente, a gente fica muito feliz em ver que boa parte das nossas sugestões que são colocadas em consultas públicas têm sido
vistas com atenção e muitas vezes ajudam a moldar o regulamento e modernizar as abordagens que as agências têm sobre o setor. Isso ajuda muito a regularizar novas tecnologias e permitir que elas possam ser adquiridas através de processos de compras públicas. Mas ainda há um caminho ainda muito longo a ser desenvolvido. Muitas vezes o foco não em produto pronto, mas no desenvolvimento de uma solução. E aí nós estamos falando do risco do desenvolvimento. E quando a gente fala de desenvolvimento de inovação, é uma coisa que pode dar certo, pode dar errado. Então, como o gestor público vai justificar depois para um tribunal de contas que fez uma contratação do desenvolvimento de uma tecnologia que no fim concluiu que não é adequada. Isso faz parte, e no setor privado esse tipo de prejuízo ele é contabilizado no processo de inovação. Como adequar isso dentro do sistema público que é o grande desafio que foi debatido das compras públicas, que ainda caminha a passos bem lentos, mas o que nos deixa otimistas é que houve essa abertura na legislação, né? Então houve esse entendimento que o processo de inovação ele não é tão cartesiano como um processo de compra de um item bem estabelecido numa licitação convencional, por exemplo, como era a previsão da antiga lei de licitações, a 8666. Essas amarras, elas aos poucos elas estão soltando, mas ainda há um conservadorismo muito grande porque o gestor público, em última análise, está preocupado que é o CPF dele que vai ali na assinatura do contrato e ele vai responder por eventualmente uma interpretação que um Tribunal de Contas pode dar sobre aquela aplicação do recurso público. Perfeito. Era isso que eu ia te perguntar por fim, mas então a gente está caminhando para uma mudança de mentalidade, uma flexibilização nesses modelos de contratação. A gente pode ver isso em breve. Teve o decreto comentado durante o painel. Você acha que a gente pode ver resultados disso em breve? O desenvolvimento que está sendo colocado na lei é uma abordagem diferente. Deixa de ser compra de um produto de prateleira pelo menor preço para parceria no desenvolvimento de uma solução tecnológica. E aí dentro disso, e é um processo ele é definido com critérios bastante objetivos, são definidos os passos, os marcadores desse processo de desenvolvimento. Então, eventualmente, os custos desse desenvolvimento, as horas técnicas de projeto, desenvolvimento, testes, elas são computadas e isso faz parte do correto investimento público e ao final disso você pode ter uma conclusão que pode ser um produto que está ok para o mercado, que pode ser aplicado ou de repente um produto que não é adequado e está tudo bem para o gestor público porque ele seguiu esse processo. Então essa abertura de se poder ter um processo de desenvolvimento tecnológico específico com todos esses passos e que não prevê uma entrega perfeita de um objeto, de um produto de prateleira, isso está previsto na regulação. Os municípios colocaram hoje no painel que estão ajustando as suas legislações locais para abordar e para recepcionar essa regulamentação federal, mas nós vimos muito pouco na prática. A gente até tomou o cuidado de pesquisar, mas aonde tem um caso de sucesso de um município, de um governo que contratou uma startup para um modelo desse tipo, já tem previsão legal disso já há alguns anos e a gente não encontrou nenhum caso ainda. A gente ainda está na fase dos jurídicos, das procuradorias, dos municípios analisarem, entenderem isso e fazerem um ajuste, mas ainda não teve nenhum gestor público que comprou a ideia e foi com ela até o fim. É uma questão de tempo, a gente sabe, é uma mudança muito grande, mas a sinalização que a gente vê como positiva é justamente essa mudança de abordagem. É o setor público entender que o processo de inovação não é um processo muito reto, né? A gente até lembra um professor que trabalha muito com inovação, o Silvio Meira, ele falava que inovação é a execução imperfeita do desconhecido. Quer dizer, você tem muitos pontos de interrogação nesse caminho até você chegar à conclusão. O setor privado absorveu isso muito rapidamente e é da natureza dessas empresas associadas da Abranet, das empresas de internet, lidar com isso no dia a dia, erra rápido, corrige, continua, mas o setor público ainda tinha esse problema. E está sendo claro a cada dia que se não houver essa mudança de mentalidade, a diferença tecnológica, a diferença da agilidade dos serviços do público e do privado vai ser cada vez maior. Então, é um caminho que a gente vê como promissor, ainda um pouco lento,
A gente, enquanto entidade, vai continuar insistindo para que esses processos sejam cada vez mais ágeis e esperamos voltar aqui no próximo ano com uma lista enorme de casos de sucesso, inclusive dos nossos associados, já dentro da aplicação dessa nova legislação.